alternativas, como mãe e irmã. Sentar e chorar, questionar, por que eu? Ou transformar a minha dor em missão. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Martinha! Nada, quando meu irmão nasceu, o médico, inconsequente, falou pro meu pai comprar um berço bem grande que o meu irmão ia ser um vegetal. Eu falei, quer saber? Eu vou contratar uma pessoa e essa pessoa vai dar um curso para os nossos vendedores e para os nossos funcionários. Eles têm que entenderem como as pessoas com deficiência se sentem. Eu não quero mais o meu filho sendo olhado de lado. Eu não quero mais o meu irmão sendo olhado de lado. Eu já tive que mandar muitos recadinhos internos para várias pessoas, para elas entenderem que o Matheus tinha tanto direito quanto os filhos deles. Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas hoje, em especial, estamos começando uma nova temporada aqui no Compartilha Cast, Mentes que Transformam. Sabe o que a gente vai falar? Existe talento que o mercado ainda não aprendeu a enxergar. Vamos falar sobre acessibilidade, pessoas com deficiência, neurodivergentes em diversos setores. E lembrando, gente, que inclusão não é caridade, é direito. E também não significa tratar todo mundo igual, significa garantir condições equivalentes para todos os seus desafios, potências e mostrar para diversos setores da sociedade, tais como os pedagógico, jurídico, esportivo, religioso, que nós, os denominados típicos, precisamos nos adaptar para que sejamos nós, eu e vocês, a mudança que queremos no mundo. E este episódio também conta com o apoio dessa minha convidada, que também está fazendo muita coisa, principalmente na empresa dela que a gente vai falar, porque é uma rede de loja inclusiva e com acessibilidade e tem as melhores marcas do streetwear. Mas eu quero também falar para vocês, né, que este episódio conta com o apoio da Stalos, a agência que está nos apoiando, inclusive fez todas essas canequinhas para a gente. Ela é uma agência criativa que dá vida, identidade e alcance às ideias através de design, conteúdo relevante e marketing digital. Então, bora saber quem é essa minha convidada que eu estou aqui trazendo em primeira mão, a nossa primeira convidada dessa temporada. Bom, a minha convidada de hoje, ela é mãe típica e atípica. E ela também é irmã atípica. Ela é sócia e administra a rede de lojas Street Combat, que sempre esteve ligada à inclusão. Tudo começou dentro da sua família, com seu irmão neurodivergente e com desejo de trabalhar e criar um espaço onde todos pudessem se sentir participantes. Lá na Street Combat você encontra as melhores marcas de streetwear, como eu falei para vocês, e ela é formada em psicologia e direito e já passou por diversos desafios na vida pessoal. Mãe de casal de gêmeos, ela encontrou seu propósito de vida ao notar que seu filho também necessitaria de cuidados especiais. Então, a sua missão foi trazer todos para a festa, criar mais espaços de troca, respeito e convivência. Então, seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Martinha! Nossa, é meu primeiro Compartilha Cast, Vi. E aí, tá emocionada? Tô. Bora compartilhar tudo com todo mundo? É um assunto que me deixa muito, muito, muito emocionada de verdade, porque viver aquilo que a gente acredita e poder passar aquilo que a gente acredita às pessoas me traz uma alegria muito grande. É um sonho realizado hoje. Poder estar aqui com você, nós já pensamos tanto, já fizemos tantas reuniões, já falamos tantos sobre projetos, sobre ideias, e hoje estar aqui é espetacular, de verdade. E me perdoe desde já se eu me emocionar se eu chorar, porque
realmente é uma alegria imensa estar aqui hoje. Muito bom. Eu falo que eu preciso de um patrocinador de lencinhos, Martinha, porque eu também me emociono muito nas gravações. E por quê? Porque a gente é de verdade, porque a gente está inteira no que a gente faz e principalmente quando a gente pode compartilhar o que a gente acredita, o nosso propósito, realmente não tem como não se emocionar, né? E agora, então, eu estou tendo a honra e o prazer de ter você aqui no Compartilha Cast, que eu sempre falei, Martinho, um dia você vai gravar comigo. E chegou o momento porque a gente pensou junto nessa nova temporada. Então, eu já quero começar te perguntando, né? Como que tudo começou? De onde surgiu a sua vontade de transformar a sua dor em propósito e lutar por um mundo mais inclusivo, acessível na vida e agora, principalmente no seu negócio? Bom, nós somos já amigas há tanto tempo e você já conhece, lógico, a nossa família por inteiro. Quando você me apresentou como irmã atípica, e mãe típica e atípica. Por quê? Porque o meu irmão, quando ele nasceu, ele é 4 anos mais velho que eu, o nome dele é Alberto, mas não consigo, o apelido é Papi, e vai ser Papi para todo mundo agora. O Papi é meu irmão neurodivergente, ele teve uma anóxia, e por isso que eu sou, ao nascer, faltou oxigênio em algum momento lá, minha mãe ficou em trabalho de parto muitas horas, e por isso eu sou uma irmã atípica. Sou uma mãe típica, porque eu tenho uma filha linda, e quando você falou sobre típicos e atípicos, os típicos são os denominados normais, para todos entenderem até o sentido da palavra, o que significa. E os atípicos são os neurodivergentes. Hoje, a lei manda você chamar uma pessoa com deficiência de pessoa com deficiência, porque ela não é uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa com deficiência. Eu sempre costumo dizer que o Matheus, e aí o meu filho, neurodivergente, também nasceu e, de alguma forma, nós percebemos que ele também ia ter necessidades especiais. E a Sofia, minha filha linda, também é uma menina super doce, e por isso que eu sou uma mãe típica e atípica. Mas eu não sou uma mãe especial porque eu tenho um filho com deficiência. Eu sou uma mãe especial e uma irmã especial porque eu tenho um irmão. Maravilhoso. Eu ia falar isso. Que ainda me emociona muito as atitudes dele. E um filho com a mesma neurodivergência. E eu acredito num Deus que permitiu isso tudo acontecesse para a gente estar aqui hoje, para a gente poder estar aqui falando, né, sobre o assunto. E a primeira visão que eu tenho, e você me pergunta quando tudo começou, como eu falei, o Papi é 4 anos mais velho que eu. Nós morávamos numa casa, encostado tinha um bar. O Papi devia ter em torno de uns 12, entre 12 e 15 anos. E eu, lógico, devia ter em torno de 11, entre 10 e 11 anos. E eu lembro, eu fecho os olhos, e isso já faz muito tempo, porque hoje ele está com 58, eu com 54. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o Papi com uma coxinha aqui assim, ó, entrando em casa. E o dono do bar atacou uma coxinha na cabeça dele. Eu lembro que aquilo me assustou, meu pai foi, conversou com o dono do bar, e aquilo ficou tão internalizado dentro de mim, que eu falei, gente, claro que naquela época eu não tinha a dimensão e a mesma sensibilidade, e talvez a mesma consciência ou maturidade do que eu falo hoje. Mas já trazendo a memória daquela época, eu já queria fazer alguma coisa, eu já tinha que fazer alguma coisa. Quando a Sofia e o Matheus nasceram, e com o passar dos meses nós percebemos que o Matheus ia necessitar de cuidados especiais, e hoje, com quase 18 anos, os dois, eu falei, é agora. Se eu acredito num Deus que permitiu que os dois tivessem essa neurodivergência, é porque eu tenho um propósito na vida. Então eu tinha 2 alternativas, como mãe e irmã: sentar e chorar e questionar, por que eu? Por que
transformar a minha dor em missão, em propósito. E foi assim que tudo começou. E aí você hoje, como se define, né, uma mãe típica e atípica, e também irmã atípica, como que essas vivências moldaram você como mulher, profissional e ser humano, Martinha? Eu acho que quando você tem uma pessoa que necessita de cuidados especiais dentro da sua casa, você passa a olhar as pessoas com mais empatia, Vi. Outro dia eu estava com o Matheus, voltando do colégio, e tinha um deficiente visual. Eu não pensei duas vezes. Eu falei, mamãe, nós temos... O apelido do Matheus é Mamá. Eu falei, mamãe, nós temos que ajudar esse moço. Ele passou pela gente, nós passamos pela garagem de casa, eu falei, nós vamos ajudá-lo. Aí virei o carro, encontrei com ele novamente, falei, fica aqui no carro que nós vamos ajudá-lo. Isso aprendi com meu pai, com a minha mãe, e talvez eles tenham aprendido também olhando o papi com o mesmo olhar que hoje eu olho tanto o papi quanto o Matheus. E eu fui ajudar o deficiente visual. Falei, mamãe, não mexe no carro, fica aqui. E talvez se nós não tivéssemos nem o Matheus e nem o papi em casa, talvez aquilo não me chamaria tanta atenção. Talvez eu não teria tanta vontade de trabalhar e de lutar pelos direitos do meu filho na escola, do meu irmão, um cara que jogou uma coxinha nele, ou com pessoas que não entendem. Enfim, talvez eu não tivesse esse olhar que hoje eu tenho, de querer compartilhar, que não é uma dor participar desse mundo, não é uma sina, é uma alegria grande. E eu acredito que foi dessa forma que eu fui impactada com a vivência dos dois nas nossas vidas, minha e da minha família. Foi aí que eu falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa para incluir, para que essas pessoas se sintam queridas, se sintam Parte da parte sociedade, da né? sociedade, que se sintam úteis. Outro dia lá em casa eu botei o papi para lavar a louça e o Matheus para enxugar. E filmei, porque estava divertidíssimo. Os dois conversando, os dois lavando louça. Então, é ter esse olhar de empatia, de amor, de cuidado. Então, quando você vê uma pessoa, um cadeirante, nas calçadas que a gente tem hoje, é ir perguntar se precisa de ajuda. Não se oferecer, vou te ajudar. Não. Você tem que ver qual é o limite dele e se ele quer ser ajudado. Sim. O que eu acho que é muito importante também, saber respeitar até que ponto as pessoas podem ir e até que ponto as pessoas não podem ir. Porque, por exemplo, se você pegar uma criança ou um adulto com autismo, eles não gostam de abraço. Não é que eles não gostam, o próprio transtorno faz com que eles não tenham esse vínculo de olhar no olho, de chegar perto, de toque. Então, você tem que perguntar, posso te abraçar? Posso te dar um beijo? Posso te ajudar para um cadeirante? Você gostaria que eu te ajudasse? É a mesma coisa do que eu e você, quando a gente se encontra para correr, e eu falo, Vi, eu vou no seu ritmo, porque eu corro mais tempo que você, ou você fala, Martinha, eu vou no seu ritmo. E eu acho que é isso. E se eu ficar falando, você me interrompe. Não, mas é gostoso essa troca e para mim é um grande aprendizado também, porque da forma como você vê, como você faz, para mim faz muito sentido, né? Você, dentro da sua família, você vivenciou isso mais, porque você tem o seu irmão e o seu filho. Eu, de uma certa forma, não tenho pessoas próximas a mim que eu possa aprender como você já aprendeu na sua vida, mas o meu instinto de pessoa também é de querer ajudar. Por isso que existe o Compartilha Cast, né? Que o meu objetivo do Compartilha Cast é poder, através do meu trabalho, ajudar, orientar, inspirar outras pessoas através das histórias como a sua e como todas que já passaram. Então é muito importante eu ficar te ouvindo, porque tudo que você colocar aqui para mim vai ser contribuição, porque eu vejo o quanto a gente ainda é muito
eu não vou dizer novo ou imaturo, me faltou a palavra, mas assim, a gente tem muito que aprender com vocês que vivem isso no dia a dia, porque vocês sabem a real necessidade, o que realmente é preciso, o que vocês passam, como agir, e não a gente ficar no julgamento, né? Porque é muito fácil, como essa pessoa, que eu não vou dizer nem que é ser humano que está com uma coxinha na cabeça do papi, outras pessoas elas precisam aprender, porque as pessoas elas só são diferentes por conta da sua condição. Mas por que as pessoas, por exemplo, como você já me contou histórias do papi, que ele já trabalhou, ele trabalhava numa estamparia, Estamparia. numa estamparia. Então, assim, a gente precisa aprender com vocês que vivem tudo isso para que a gente faça que o nosso mundo seja um mundo diferente, o mundo que a gente gostaria que todo mundo pudesse Perdão. participar, né? E aí você me conta que você já passou por momentos difíceis com todas essas situações, porque como você falou, eu tive momento de alegria vendo o Papo e o Matheus, um lavando e o outro enxugando. Mas a sua jornada como mãe, como irmã, ela tem os seus desafios também, Sim, né? bastante. Que tenho certeza que vários momentos você já pensou em desistir. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente esses momentos difíceis e o que te fez lembrar que falou, não, esse é o meu propósito, eu vou continuar. Momentos que já me fizeram desistir. Pensar em desistir. A gente acaba vendo dificuldade em lugares que não tem, né, Vi? Tiveram alguns momentos, por exemplo, que eu via exatamente isso que eu te falei agora sobre a calçada. Falava, gente, como é que nós vamos fazer um projeto de acessibilidade aqui com essas calçadas desse jeito, né? Na frente lá da galeria. Aí eu fui conversando com umas pessoas aqui, outras ali. Ah, não, 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 não sei o quê. E tudo era não, tudo era não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou contratar uma pessoa e essa pessoa vai dar um curso para os nossos vendedores e para os nossos funcionários. Eles têm que entenderem como as pessoas com deficiência se sentem. Então, eu contratei uma pessoa, primeiro, para uma deficiente visual. Como que ela explica, né? Como é que eu vou explicar que a caneca é vermelha, que está escrito em branco, que tem o símbolo do Compartilha Cast? E ela treinou os nossos funcionários para isso. Depois, nós contratamos uma pessoa para ensinar os nossos funcionários a falar em Libras. Tem muito deficiente surdo, com deficiência auditiva e de fala, mudo, que sabem escrever. Então, vamos escrever, vamos facilitar a vida de todo mundo. Mas para chegar a esse ponto, a esse nível, foi muitos nãos. Muitos, muitos, muitos nãos. O cansaço é grande, o nosso dia a dia é corrido, porque várias terapias, eu tinha que levar Matheus para. O Matheus ainda faz fono, fisioterapia, ecoterapia, era a perna que tinha um problema. Então, tinha horas que o meu próprio cansaço falava, gente, e agora? Né? Isso nunca tinha me passado assim pela cabeça. E eu acredito que em nenhum momento, a não ser esses que eu recebi, os nãos das pessoas de fora, que eu tive um pouquinho mais de trabalho para conseguir aquilo que eu queria. Hoje, graças a Deus, estão reformando lá. A calçada da galeria e todo o centro. Mas, enfim, hoje nós já temos um olhar mais de misericórdia e compaixão para outras pessoas. E as lutas com as escolas do Matheus tiveram momentos que eu falei, gente, eu já estou cansada, deixa eles fazerem isso, vai. Onde eu tinha que mostrar constantemente o quanto ele podia, que ele podia sim subir escada, mas que ele ia fazer de tudo para não subir, para mostrar que ele era que ele tinha mais deficiência do que realmente ele tem. E o Matheus tem essa capacidade absurda. O Papi não, o Papi já é mais perseverante. O Matheus, se você quiser fazer por ele, ok. Então Ele é mais preguiçoso. muito mais.
no nível Da consciência não, dele. no nível corporal. Ah, tá. Mas se você botar um celularzinho na frente dele, você vai ver que o nível de consciência dele é maior do que a gente entende como, aliás, o nível mental e o cognitivo dele é maior do que aquilo que a gente realmente vê. Então eu tive que brigar muito com as escolas, mas muito. Tinha muita mãe, eu já vi muita mãe me xingando na porta da escola porque eu fazia o Matheus subir no carro sozinho. E eu falava, pode buzinar à vontade. Claro que tiveram vários momentos que eu falei, gente, eu mereço isso? Vai, Matheus, vamos? Que eu pensava em colocar e ajudá-lo. Aí depois eu voltava atrás e eu falava, não, não. Cada um que fique com os seus problemas. O Matheus, eu não tenho. O meu objetivo com ele não é que ele consiga subir no carro sozinho. Então vai todo mundo ter paciência. E aí a gente ia equacionando. Então eu punha o carro mais para frente, as mães começavam a passar, e tudo acabou maravilhosamente bem no final do ano. Mas tiveram grandes momentos e grandes dificuldades, sim. Muitas, muitas, muitas e muitas. Eu, conhecendo você, o tanto que eu conheço já, né? Eu consigo dizer que você é um ser especial. Você se considera esse ser especial? Você não consegue enxergar isso, né? Porque você consegue enxergar oportunidade, muitas vezes, em coisas que muitas pessoas não enxergariam. Você acredita? Isso nem está no roteiro, tá, Martinha? Eu já vi. Mas é justamente que eu não posso deixar isso passar. Porque eu vejo, talvez, isso, tudo que você considera, né? Ó, poxa, então, pelo papo ter estado com a gente aqui na nossa família, depois o Matheus, não, eles não teriam o privilégio de ter a melhor família e um irmão e uma mãe tão maravilhosa para estar perto, porque nem todo mundo conseguiria ver e enxergar essas coisas que você enxerga. Porque as pessoas só veem a dificuldade, Vi. As pessoas só olham, ah, coitadinho, olha a perna dele. O Matheus tem uma perna que é mais retinha, que ele consegue esticar mais, e uma que é mais fletidinha. Eu não tenho que ter pena dele, eu não tenho que enxergar só as dificuldades dele. Claro que eu sei os limites do Matheus, é muito pelo contrário. Eu tenho que fortalecer as coisas que ele pode fazer e levá-lo a fazer as coisas que ele acha que ele não pode fazer. Então, não é o olhar para o limite. Ele tem que ultrapassar o limite dele, porque ele pode, da mesma forma o Papi. O Papi lê, o Papi escreve, o Papi fala melhor o árabe do que eu, porque meu avô sempre falava em árabe com ele. Até hoje ele fala o árabe melhor do que eu. Ele quis aprender inglês. A minha mãe colocou uma professora de inglês, ele quis aprender órgão. A minha mãe colocou uma pessoa para ensiná-lo a tocar órgão. E o cara, quando meu irmão nasceu, o médico, inconsequente, falou para o meu pai comprar um berço bem grande que o meu irmão ia ser um vegetal. Você conhece o papi? E dá um nó também em pessoas, porque ele gosta de uma bebidinha, né? Ai, o papi é o nosso querido lá. Você já pensou se o meu pai e a minha mãe só olhassem as dificuldades dele? O papi andava em Ipiranga sozinho. Ah, não anda agora porque está mais velhinho e está mais perigoso. Mas a Street Combat só é Street Combat por causa do papi. Foi ele que levou a minha mãe e o meu pai a trabalharem. Ele não queria, vou contar rapidinho. Ele não queria ir para a PAI. Isso há uns 20 anos atrás, 40 anos atrás. Oh, desculpa, hein? Nossa, vou pagar uns 100 mil aqui já. Ele não queria ir para a PAI. Mas um tio meu tinha uma estamparia. E ele gostava de ir aos finais de semana nessa estamparia. Então, o combinado é, vai, acorda de segunda a sexta feliz, vai na boa para a PAI, e no sábado você vai trabalhar na estamparia. E assim começou a Street Combat. Aí meu pai falou pro meu tio, por que você não confecciona? E o meu pai trabalhava numa empresa têxtil. Começou a indicar as pessoas para o meu tio comprar o tecido, ele passou a cortar, costurar e estampar. Meu tio convidou meu pai para trabalhar. Minha mãe conversou lá na PAI, porque na época era muito difícil, né, conseguir uma vaga lá. A psicóloga falou, tira o papi, e se ele não se adaptar, vocês voltam. Ok, o papi puxou a minha mãe, porque já era uma confecção. A confecção cresceu.
compraram lojas, começaram a confeccionar e a vender nas lojas próprias. Claro, aí depois se separaram, meus pais ficaram com as lojas e meu tio ficou com a marca. E aí surgiu o Street Combat. Que maravilhoso. Então o PAP deu É o o pontapé para isso começar. Que sensacional. Exato. Você já pensou? Se a minha mãe e o meu pai tivessem dito não, o papi não tem capacidade, o papi dobrava a camiseta, ensacava, colocava tamanho. E quem olha para o papi fala, meu, Ninguém imagina a capacidade que ele tem. E ele é tão esperto. Você falou que ele gosta de uma bebidinha. Eu vou contar para vocês duas situações. A primeira que ela falou que ela vai ter que pagar vai sair aqui devendo 100 mil. 100 mil, é porque a gente falou, se você bater na televisão, no microfone, que você vai ter que pagar cada batida R$ 100. E ela já está se segurando, porque a gente gosta, né, de falar com as mãos, não tem jeito. E essa segunda particularidade, então a gente mora no mesmo prédio, eu e a Martinha, o Papi também. E aí, quando ele me encontra e encontra o meu marido, ele fala para o meu marido, deixa ela aí, vamos lá tomar um araque. Ele gosta, não, larga ela aí, vamos lá nós tomar um araque. Para quem não sabe, né, araque é uma bebidinha árabe muito forte, muito forte. Claro, o papi não pode beber porque ele toma remédio, né? Então, esse é o ui, perdão, 200 mil. Esse é o limite. Que aí você tem que dar, lógico. Sim. E os limites sempre têm que ser claros. Mas isso não só para quem é neurodivergente, né, Martinha? Não. Limite é para todo mundo. Para todo mundo, lógico. Martinha, e como que nasceu a ideia de tornar a rede de lojas Street Combat um espaço inclusivo e acessível? O que vocês fizeram na prática que é diferente do mercado? Você já deu aí um pouco uma palhinha para a gente contando que você foi lá, brigou pela rampa, treinou os seus funcionários, mas hoje como que funciona na prática? Então, nós tínhamos esse projeto há um tempão atrás, para falar a verdade. E surgiu mais ou menos de uma ida. O Matheus fazia psicopedagogia numa clínica, né, numa instituição. E eles saíam com as crianças para passearem. E um dia foram no Sesc, do lado da galeria. E nós nos encontramos. E o Matheus é conhecido na galeria porque ele anda, ele cumprimenta, ele fala com todo mundo. E um dos meninos tem autismo. Um dos meninos que estava com ele. E um nível, eu não sei se era nível de suporte 3, 4, não lembro. Mas esse menino saiu correndo na frente e gesticulando, porque o auti tem alguns autistas que têm um biotipo padrão. E todo mundo na galeria parou para olhar o menino. Me veio a mesma sensação do dia que o meu irmão levou a coxinha na cabeça e como as pessoas olhavam para o Matheus. E depois eu conto uns outros episódios com o Matheus que aconteceu. E esse menino entrou em uma das nossas lojas e sentou no colo de um cliente. O vendedor parou. O vendedor que estava na loja, eu estou rindo agora porque ele levou um susto tão grande e eu um insight tão grande. Ele parou, eu falei, entrei correndo na frente, eu falei, calma, ele está comigo. Conversei com um cliente, falei, expliquei a situação. E me veio a ideia, falei, gente, nós temos que tornar essa galeria, essas lojas inclusivas. E eu tenho alguns amigos que têm, né, filhos com autismos, outros com paralisia cerebral. E quando eu vou nas lojas com o Matheus, eu sinto que as pessoas ficam meio assim, não sabem como atender, como falar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que uma mãe leva uma criança com autismo para experimentar um tênis? Como é que uma mãe... Aí vai, compra o tênis... Por aqui. Vai, compra o tênis, volta, experimenta. Não deu certo, volta para a loja. Eu falei, gente, que complicação é essa? Falei, não, nós vamos ter que tomar uma atitude com isso. Foi aí que eu falei. E abri o jogo para todo mundo. Eu falei, Street Combat vai ser inclusiva em tudo. Inclusive no atendimento a pessoas com deficiência ou não. E se porventura tiver a possibilidade de contratar também alguém que tenha habilidade, porque infelizmente ou felizmente, sei lá, a galeria é um lugar muito movimentado,
Então, tem um estoque que a gente pode colocar alguém que possa, né, trabalhar no estoque, tem alguém que a gente possa colocar no departamento de recurso humano. Nós vamos adaptar as coisas. E, que nem você falou, todos têm que vir para a festa. Todos têm que participar. Eu não quero mais o meu filho sendo olhado de lado. Eu não quero mais o meu irmão sendo olhado de lado. Eu já tive que mandar muitos recadinhos internos para várias pessoas, para elas entenderem que o Matheus tinha tanto direito quanto os filhos deles de participarem de atividades que no nosso condomínio tinha antes. Teve um dia que eu até falei, ó, não tem problema nenhum, não. Não vou nem pagar honorário advocatício. Eu faço direito, meu marido é advogado e meu pai é advogado. Até de lindinho chamavam agora o Matheus. Então, quando eu comecei a ver esse tipo de exclusão com crianças da idade dele, o Matheus não é convidado, aliás, não é convidado, não, ele até foi. Em algumas situações ele é convidado, porque o Matheus não tem, assim como o Papi, eles não têm a malícia da piada, eles riem deles mesmos. Se a piada for deles, ele vai rir. Se a piada for do outro e ele entender, ele vai rir. E assim as pessoas passavam, você é bobo. Você é gordo, porque ele era gordinho. Eu falei, não. Foi nessa hora, Vi, que eu falei, gente, se a Street Combat começou por conta de meu irmão e meus pais tiveram esse olhar para o Papi, dando esse apoio a ele, por que não? Por que não abrir Street Combat para todos? O Papi não pode dirigir. Vou te contar duas situações também, bem rápidas. O Papi não pode dirigir porque ele não tem... o motor dele foi o mais prejudicado e não o cognitivo, assim como o Matheus. Então, quando ele fez 18 anos, todo mundo ganhava carro. Ele queria um carro novo para ele. Lógico, ele não é bobo, né? E meu pai comprou um carro novo. E só podia dirigir um primo meu avô e meu pai. Quando eu fiz 18 anos, 4 anos depois, nem eu podia dirigir. O carro era dele. Era do Papi. É. Aí teve uma outra ocasião que ele queria chegar às 2 horas. E isso tudo eu fui aprendendo, vendo meu pai e a minha mãe tratando meu irmão em casa. Nós éramos em 6 netos, do lado de meu pai. E eu tinha um primo que nós éramos muito próximos. Ele era um pouco mais novo que eu. E um dia minha mãe falou, Marta, o papi quer sair e voltar 2 horas da manhã. Eu sempre fui do dia. A noite, para mim, sempre foi feita para dormir. Falei, é sério? O papi quer voltar 2 horas da manhã? Falei, Regis, onde nós vamos levar o papi? Vamos levar em qualquer lugar. Nós levamos o papi numa danceteria. Ele gosta de dançar. E ficamos lá até as 2 horas da manhã sentados. Eu, o Regis e o papi lá assim. Curtindo. Na alegria. Chegamos em casa às 2 horas, eu falei para ele, tira o tênis para não fazer barulho. E não pode falar para a mamãe e para o papai a hora que nós chegamos. Meus pais sabiam, lógico. Não pode falar. Ele consentiu com a cabeça, dormimos, ok. No dia seguinte, a minha mãe fez assim, que horas vocês chegaram ontem? Ele olhou assim para mim, tipo, me salva dessa. É isso. Entendeu? É isso levar todo mundo para a festa. Eu falei, mãe, nós chegamos no horário combinado. E foi assim que tudo começou. Ai, que legal isso, porque você realmente é a parceira deles. Você é aquela pessoa que quer levar todo mundo para a festa. Mas, infelizmente, Martinha, nem o mundo ainda está totalmente preparado. A gente está preparando ele, inclusive por isso que estamos aqui. Mas eu vejo que muitas empresas, o mercado ele ainda não está preparado para os neurodivergentes. Na sua opinião, o que eles precisam fazer para que eles possam começar a se adaptar e a gente pode usar esse termo como você, ajudar eles a participarem da festa? Então, hoje tem até legislação já dando um apoio maior a esses casos. Tem algumas empresas que já estão abertas, não vou citar nome de nenhuma, mas
Eu já fui em alguns lugares que tem neurodivergentes atendendo, dando senha, e o Crachá? cordão O que eles cordão. usam das pessoas com autismo é aquele com ou o lacinho ou o colírio coloridinho, azul, verde. E dos neurodivergentes que não tem autismo, é um girassol. Então, toda vez que as pessoas verem uma pessoa com um cordão de girassol, provavelmente vai ser uma pessoa que tem alguma deficiência, ou não especificada, diagnosticada, mas que tem algum tipo de deficiência. Isso é bem importante para saber. E eu acredito que as pessoas tenham que aprender também a ler um pouco, Sim. a entrar nas legislações, a ir em instituições e a fazer também processos de RH pensando, né, já nessas pessoas. Porque, por exemplo, um frentista, né, foi uma ideia que me veio agora na cabeça. Eu já vi frentista cadeirante, gente, achei o máximo isso. Então é só questão de você poder também adaptar as coisas. Sim. E uma coisa que é muito importante nesse caso, como você até disse, você contratou pessoas que tinham essa visão, porque passam por isso, talvez as pessoas mesmo com deficiência, seja auditiva, visual ou com autismo, para que elas possam mostrar qual é a melhor adaptação para cada situação, Exato, né? exato. Nós tínhamos um colaborador que ele falava perfeitamente em Libras, porque os pais tinham deficiência auditiva e de fala. Então ele falava hiper bem. E foi daí, aí nós patrocinamos um skatista também com deficiência. O que ele tinha? Deficiência na fala? Eu não lembro se era na fala ou se era auditiva. Acho que era auditiva. Mas ele lia e escrevia. Então eu me comunicava com ele escrevendo. Então tem formas, sim, de você colocar. Tem locais específicos que você pode colocar. Por exemplo, eu vou dar outra sugestão, assim, outra ideia na Street Combat. Como o meu irmão, que trabalhava na área da produção, lá na Street Combat nós temos o estoque. E o estoque, a pessoa vai ter que abrir a caixa, conferir. Isso pode ser feito por uma pessoa e o processo de colocar no estoque, de guardar o tênis, a confecção, o que quer que seja, pode ser uma outra pessoa que tenha alguma neurodivergência, ou enfim, tem muita coisa, Vi, que a gente pode adaptar para as pessoas. Claro que eu não sabia nada disso antes de procurar, estudar e conhecer. Na loja, eu até pensei, nas lojas, em colocar alguns tecidos sensoriais. Porque aí, nesses tecidos, você pode mostrar. Você pode tentar localizar, ou você pode até localizar uma pessoa que tenha dificuldade, deficiência visual. Como, da mesma forma, na loja, nós podemos colocar aqueles abafadores de som para pessoas com autismo que tenham Sensibilidade. sensibilidade auditiva. Porque você imagina, o autista tem uma forma diferente do cérebro, de funcionamento do cérebro. É extremamente ativado, é extremamente rápido. Imagina o quanto uma pessoa dessa tem a audição Aguçada, aumentada e aguçada. É isso que as pessoas não param para pensar. Que tudo tem uma forma. Todos. Basta. Eu aprendi isso na psicomotricista do Matheus. Ela um dia falou assim: você não tem que ver aquilo que ele é incapaz de fazer. Você tem que positivar o que ele faz muito bem e, aos poucos, ir levando até o momento que vai chegar o limite dele.
E aí você vai conseguir que ele passe o limite dele. E o nosso cérebro tem começo, meio e fim. E é assim que você tem que funcionar com o Matheus. O Matheus tinha muita dificuldade em comer. Muita, muita, muita. Então, nós começamos com um pouquinho. O Matheus comeu tudo, que legal! Aí nós aumentávamos. O Matheus comeu tudo, que legal! Hoje o Matheus come normalmente em qualquer lugar. Agora nós estamos treinando o Matheus para dormir sozinho no quarto dele. E ele está na fase agora do crepúsculo. Ele já passou pelo Poderoso Chefão, que é ir para Sicília. Ele já passou pelo Harry Potter. Agora ele está no crepúsculo. A era crepúsculo. Aí assistiu ontem Morte no Nilo, da Agatha Christie, que ele ouviu, uma visita que nós tivemos no domingo, falar que leu esse livro e que ficou encantada com o livro. Agora ele está assistindo lá o filme. Então, a psicopedagoga dele falou, se você dormir no seu quarto, eu te dou a camiseta do Crepúsculo. Ok, ela trouxe, mas ele não dormiu no quarto dele. Então ele não ganhou a camiseta ainda. Não ganhou. Mas a noite passada, de ontem para hoje, ele dormiu a noite inteirinha no quarto dele. Então, são combinados, são contratos, são adaptações que as pessoas podem fazer. Tem uns que vão ter que ser treinados, outros que vão ser adaptados, mas não importa, Vi. O que importa é, quando o Matheus ganha um convite para uma festa, eu brinco e falo que a pessoa ganha de presente, de brinde, a mãe dele ou o pai dele. Mas nós vamos, não importa o cansaço que a gente esteja. Ou quando ele é convidado para algum lugar, ou a Sofia também muitas vezes o leva, né, junto com os amigos dela. Eu acho que nós estamos aqui hoje, eu e você, para falar para as pessoas que todos podem ser incluídos. E não é um processo seletivo. Eu estou incluindo, mas na realidade eu estou deixando assim de lado. Não é isso, é incluir de verdade. Sim. Entender que cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua maneira de contribuir, porque eu penso que muitas pessoas deixam de incluir e eles estão perdendo, porque, como você falou, o quanto que o Papi, na época que foi montado a Street Combat, ele contribuiu e foi contribuição, e graças a ele nasceram todas as lojas e tudo que hoje a família tem. Sim. Então, graças a tudo isso, então quem tem uma empresa, e eu entendo que negócios, a gente está ali para trazer resultado, para trazer o dinheiro, mas o quanto que quando a gente inclui, a gente está aprendendo, e a gente pode, inclusive, aprender com todas essas mentes, coisas que a gente nem imaginaria que a gente conseguiria, né, Martinha? Então, eu acho que vale a pena a reflexão, porque a gente, sim, quer um mundo mais inclusivo, mas a inclusão tem que começar da gente, sempre. Sim, do coração. Sim. Sempre tem que começar do coração, Vi. Mas aí, você tinha falado, né, e até coloquei aqui uma das perguntas, né, que as pessoas típicas, como eu, você, ainda não entenderam sobre quem pensa e funciona diferente delas. Porque sim, muitas vezes, eu, por exemplo, como disse já aqui no episódio, eu não vivo isso diariamente como você vive. Então, muitas vezes, por exemplo, por exemplo, como já passei algumas situações, por exemplo, com o Papi, ele tenta transmitir uma informação para mim e eu não entendo, eu também fico com receio de, poxa, por que eu não estou entendendo? O que eu posso fazer para entender? E eu sempre tento, de todas as formas, fazer com que ele participe. Eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, que eu fazia aula de Muay Thai lá na academia e toda vez o Matheus queria participar. E até o momento que um dia que eu estava numa loja, que eu vi a luva do Hulk e eu falei, já sei, olha a forma que eu vou fazer o Matheus participar desse momento. E para ele foi assim, eu lembro que os olhinhos dele encheram de água, assim, ele ficou me olhando, ele não acreditava com aquilo. E ele então se sentia mais parte daquele momento comigo, porque foi a forma que eu o reconheci e enxerguei, né? Então eu vejo que são coisas pequenas,
né? Deixar a pessoa falar, deixar a pessoa se manifestar, ter a compaixão, né? Ter o amor pelo próximo, eu acho que vale a pena. Sim, Vi, em tudo, tudo, tudo. Esse dia ele subiu super feliz que ele havia ganho a luva da amiga dele. Eu falei, que amiga? Aí ele punha a mão assim no cabelo, e quando ele não é entendido, ele faz associações. Então, ele punha a mão assim no cabelo, falava vermelho, vermelho, alguma coisa assim. Aí que eu me liguei que você era você, entendeu? Eu falei, ah, então você ganhou da Vivian. E aí a Vivian passou a ser a amiga do Matheus. Entendeu? O episódio vai se chamar Mentes que Transformam. Então, levar as pessoas a pensar nessa transformação. O quanto é importante essa transformação, não só para o neurodivergente, mas para o típico, muito, muito, muito importante também. Não só para a família dos neurodivergentes, mas para um mundo que seja mais amoroso, mais empático, que olhem com mais caridade, com mais compaixão, com mais misericórdia para outras pessoas que estão à rua. Numa das suas perguntas, você ia falar da minha história com o câncer. Eu tive o câncer, depois eu operei, tive que fazer a químio, meu cabelinho caiu, fiquei carequinha quase. E outro dia na igreja tinha um senhor que estava também com um câncer, que precisava tratar o câncer. E o nosso pastor falou para ele, fala com a Marta. Eu fiquei olhando, e o pastor é muito meu amigo, nós até vamos convidá-lo, se der certo, para vir aqui. Ele também tem um filho com autismo. Eu fiquei olhando para a cara dele, assim, o Rubens falou, o pastor André falou para falar com você. Eu falei, pensei rapidinho, para falar comigo. Ah, já sei, eu pensei. Falei, então, Rubens, que você precisar de mim, estou ao seu lado. Porque nós já passamos, eu já passei por isso. Eu sei o que é fazer quimioterapia, eu sei os efeitos. E aí vamos retomar no começo da nossa conversa. Eu tenho certeza absoluta que Deus só permitiu que o Papi e o Mateus estivessem hoje nas nossas vidas de uma forma neurodiversa, porque nós temos um propósito grande por isso. Assim como eu tive o câncer e passei, graças a Deus, hoje eu estou curada, é uma forma que eu tenho para poder também ajudar a outra pessoa. Então, estou só fazendo assim uma comparação, uma analogia, para que as pessoas entendam que muitas vezes nós passamos por situações, 500 mil agora, que nós passamos por situações para poder ajudar o nosso próximo, para poder estender a mão, para quando a gente vê uma pessoa com deficiência visual que não consegue atravessar a rua e que precisa de ajuda, vai lá, ajuda a pessoa, pergunta se a pessoa quer ajuda. Eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir transformar as mentes. E fazer com que o nosso mundo seja um mundo, além de ser mais inclusivo, mas com muito mais amor, para que acabem as guerras, as brigas, né? Para que a gente possa ser feliz. Afinal de contas, a gente está nessa vida para ser feliz, né, Exato. Martinha? É muito importante. A gente está aqui com esse objetivo, né, de poder levar informação, quis compartilhar um pouco da sua história, que é bem pouco mesmo. A gente poderia ficar aqui horas falando, porque tem muitas histórias, muitas informações, e quando a gente começa a falar, a gente quer sempre compartilhar e a gente não quer ver a hora passar, mas a gente sabe que o tempo é curto. O nosso diretor aqui, ó, já está lá contando que faltam só 3 minutos que a gente tem para a gente finalizar esse episódio, mas antes, diretor, eu quero que ela finalize com uma mensagem final de tudo isso que a gente falou, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que as pessoas entendam, né? Muitas vezes ela se sente fora do padrão e ela também não sabe como ajudar, né? Então, compartilha aí uma mensagem final, Martinha, para a gente encerrar esse episódio de hoje, mas já deixando para as pessoas que querem saber mais, que querem compartilhar mais, escrevem tudo nos comentários. Com certeza. Uma mensagem para quem? Para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Mas você de tudo que a gente falou nesse episódio, para que as pessoas possam ser mais inclusivas, para que as pessoas tenham mais amor no coração, para que elas possam... O que eu posso fazer para que eu seja a mudança que eu desejo no mundo?
Perfeito. Bom, o diretor da Vivian falou para eu olhar aqui para a câmera do meio. Eu vou falar primeiro para as mães. Eu acho que as mães, os pais, a família, os irmãos, a família é a base de tudo, né? Deus no céu e, em segundo lugar, a nossa família aqui na terra. E nunca tenha vergonha de levar o seu filho, seu irmão, seu primo, sua tia, enfim, nunca tenha vergonha. Eu já vi muita gente que tem vergonha de ter um neurodivergente em casa. Então, não tenha vergonha. Dê risada com ele. Faça com que a vida dele seja o mais normal possível. Normal no sentido, neurodivergente tem que ter limite, como os típicos têm. Neurodivergente sente, chora, precisa conversar. Então, seja um ombro amigo. Eu agradeço muito a vida dos amigos do Matheus. E eu desejo do fundo do meu coração que todos os neurodivergentes possam ter amigos que os incluam. E que seja você, pai, mãe, um facilitador da vida do seu filho. No sentido de mostrar para ele o quanto ele é querido, o quanto ele é amado, o quanto ele tem um potencial gigante na vida e que muitas vezes só precisa de um olharzinho de alguém e que ele pode, sim, ir em festas, frequentar festas e que você que está nos ouvindo hoje, que tenha qualquer empreendimento, que você é empresário, olhe com empatia, façam pequenas adaptações. Eu entendo que o dinheiro é importante, mas não é tudo na nossa vida. Às vezes, um sorriso vale muito mais, mas muito mais do que milhões de coisas. Eu, como mãe, fico extremamente feliz quando eu entro em algum lugar com o meu filho e que as pessoas o acolhem. Um sorriso, você é lindo, ou que fale bom dia, boa tarde ou boa noite para ele. Isso é o que o mundo está precisando. Por favor, obrigada, boa noite, eu te amo. Toda noite lá em casa a gente fala. Eu falo para minha filha e para o meu filho. Eu amo vocês, durmam com Deus, até amanhã e que a sua noite seja de sonhos leves. E acho que é isso, Vi. Ai, que linda! Muito obrigada, Martinha. Sem chorar, senão eu vou chorar aqui não também. Vamos chorar. Senão a gente vai borrar a nossa maquiagem e a gente ainda não tem patrocínio de lencinho, hein? Não vamos. E eu nem trouxe lenço também. Muito bom, Gustavo. Muito obrigada por você estar comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas já sabe, hein? Se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Antes de dar tchau, Martinha, deixa os seus contatos, como que as pessoas chegam até você e até como que elas chegam lá na loja que a gente falou tanto na Street Combat. Bom, o perfil da página é @Street Combat com 2 T's mudos no final, TT. É um símbolo verde e branco. Nós temos o Instagram, Facebook. Estamos na Galeria do Rock, no piso térreo, loja 102, 150 e 171. É só chegar lá e perguntar da Martinha. Eu sou conhecida como Martinha. E com certeza eles vão dar um jeito... Ih, agora eu já estou devendo 1 milhão aqui. Eles vão dar um jeito de me achar e vai ser um prazer enorme, uma alegria enorme ter todos vocês lá com a gente. E a galeria é uma festa em si, a Galeria do Rock. Com certeza, todos vão ser recebidos com muito amor também. Muito. Martinha, muito obrigada, Vi, querida. Olha, I love you so much. Que prazer e que honra ter você aqui no Compartilha Cast. E que a gente começou a temporada Mentes que Transformam e vamos transformar e compartilhar com o mundo tudo isso que o mundo está precisando. Amém. E vamos ser essa mudança que a gente deseja no mundo. Amém. Muito obrigada que mesmo. Que assim seja mesmo. Que assim seja. Então, todos vocês que nos assistiram, nos ouviram, muito obrigada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.